mas é sempre maravilhoso estar com a família TPV. E é gratificante ver os vasos do Senhor nesta casa sendo usados por Deus, porque eu sei que aqui o povo sobe aqui, não fala da boca para fora, não fala da carne. Aqui é o Espírito Santo de Deus. E quando a Beatriz estava aqui falando, invoca-me te responder-te-ei, bateu uma palavra que Deus colocou no meu coração. A última vez eu preguei sobre o livro histórico de Neemias. E hoje eu vou pregar sobre o último livro histórico do Antigo Testamento, livro de Esther. Gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias, no capítulo 4, no versículo 4, depois vamos passar a pegar um pouquinho, capítulo 4, versículo 14 até o final, depois Esther 5, 1, 2. Livro de Esther, capítulo 4, do versículo 14 a 17. Depois vamos pegar um pouquinho Esther 5, de 1 a 2. Amém? A epígrafe das Sagradas Escrituras nos fala: Esther promete interceder pelo seu povo. Amém. Capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantarás para os judeus socorro e livramento. Mas tu e tua casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como essa que foste a levar a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, que é uma das capitulações da Pérsia, da antiga Pérsia, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Esther capítulo 5, a epígrafe assim fala: Esther convida o rei e Ramã para um banquete. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteira à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Até aqui. Amém. Amados, quem foi Esther? A Bíblia fala que Esther era uma rainha judia da Pérsia que denunciou um complô que visava destruir seus compatriotas. Todos sabem, que eu sempre já preguei várias vezes aqui, sobre o cativeiro babilônico. Nabucodonosor sentiu Jerusalém, 70 anos de cativeiro, Deus permitiu. E depois de 70 anos, Deus levantou um homem chamado Ciro, o Grande, e Eshom, sendo persa, ele permitiu que os judeus voltassem para a sua terra natal. E aí, durante todo esse tempo, Jeremias profetizou cativeiro, Ezequiel viveu o cativeiro. E quando estava perto de acabar o cativeiro, Deus começou a levantar pessoas, os profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias, Malaquias, e homens, Esdras, Neemias, Zorobabel. E nesse contexto aparece essa mulher, o nome Esther. Ela era uma judia, o nome dela era Radassa. O nome dela mesmo era Radassa. O nome Radassa vem do hebraico, quer dizer Mirta. Já Esther vem do persa estrela. Por quê, pastor? Porque os judeus naquela época, eles se adaptavam à cultura dos povos que eles se relacionavam e os povos que eles eram chamados iluminados. No caso, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Diego. Eles tinham os nomes trocados, mas eles não perdiam a essência. Eles continuavam com aquele nome. E Esther era uma mulher muito bonita. E na época que ela viveu, existia um rei chamado Assuero, ou Xerxes I. E esse rei teve uma mulher chamada Vasti. E
E Vasti era uma mulher muito bonita. Só que ela fez algo naquela época. O rei, dependendo da situação, a rainha podia ser morta. Porque o rei mandava. Se o rei falasse, se você não obedecesse, o rei mandava. E aconteceu uma situação muito chata naquela época. Aconteceu uma situação muito chata naquela época. Naquela época, Vasti ela era a rainha. E o rei Assuero deu um banquete. Só que a rainha Vasti ela fez pouco caso daquela situação. Isso enfureceu o rei dispensou. E chegou aos ouvidos do rei uma judia persa, né? Porque muitos judeus voltaram para a sua terra natal e muitos judeus nasceram no cativeiro na Pérsia. Muitos voltaram e muitos ficaram. Os que ficaram se adaptaram à cultura. E nesse contexto aparece Esther, que era a rainha judia. E o rei se encantou por Esther. Esther era uma mulher muito bonita. A história fala, eu li muito sobre Esther. Esther era uma mulher lindíssima, uma judia linda. O rei ficou louco quando viu. O rei bateu o olho, nossa, que mulher bonita. Meu Deus, a Pérsia, meu Deus, uma judia, meu Deus, como. Ele ficou encantado, apaixonado. E é interessante notar que o livro de Esther é o único livro da Bíblia no qual o nome de Deus não é citado.